Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marli e eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos para mais uma aula de matemática. Está na página 105 do caderno Trilhas de Aprendizagens, atividade 3, as coleções e os cálculos. Vamos lá, leiam comigo, acompanhe a leitura aí com o livro de vocês em mãos. Bruno, primo de Juliana, tem uma coleção de figurinhas de jogadores de futebol. Seu tio Marcos coleciona selos. Ele é um filatelista. O que é um filatelista? É justamente uma pessoa que coleciona selos, um colecionador de selos. A filatelia envolve muitos participantes. Em diversos países, ela faz parte dos currículos escolares pela sua importância didática, histórica e cultural. Os selos apresentam diferentes imagens que retratam muitos aspectos culturais ou momentos da história de uma nação. Como Bruno e Marcos, milhões de pessoas colecionam diferentes objetos em todo o mundo, como selos, tampinhas de garrafas, latas, embalagens e até guardanapos. Bom, vamos praticar um pouquinho sobre este assunto. No exercício 1, diz assim: você já fez ou faz algum tipo de coleção? Qual? Se a resposta for não, tudo bem, mas se for sim, coloque qual é o tipo de coleção que você faz, quais são os objetos que você coleciona. Escreva, além do sim, o nome do objeto que você coleciona, ou dos objetos. No exercício 2, diz assim: Bruno tem 1.210 figurinhas de jogadores. Entre elas, 340 são de jogadores de times estrangeiros e as demais de jogadores de times brasileiros. Quantas são as de times do Brasil? Bom, o importante aqui é você identificar qual é a operação que você vai realizar. Então, prestem muita atenção. Eu já tenho o total de figurinhas dele. Eu já sei que ele tem 1.210 figurinhas. E dentro desses 1.210, eu sei que 340 são de jogadores de times estrangeiros. Então, qual é a operação que eu preciso realizar para descobrir o que resta? Porque o que resta é exatamente o número de figurinhas de times do Brasil. Então, eu já tenho o total. Desse total, qual é a operação que eu faço para poder subtrair esta diferença aqui e ter a quantidade de times, de figurinhas, de times do Brasil? Prestem bem atenção porque não é difícil, tá bem fácil. Vamos então ao exercício 3. O grupo de Bruno preencheu um quadro indicando o tipo de coleção com o total de objetos colecionados. O quadro ficou assim. Então vamos lá, o título dessa tabela, desse quadro é Coleções do Grupo Furacão. Então nessa primeira coluna vocês vão conseguir ler o nome dos estudantes. Nesta coluna do meio, o tipo de coleção que esses estudantes possuem. E na terceira coluna, a quantidade de objetos que cada um aqui possui. Por exemplo, o Alessandro coleciona bolinhas de gude e ele tem 257 bolinhas. O Bruno, ele coleciona carrinhos e ele tem na coleção dele 198 carrinhos. E assim por diante. Então, vamos às perguntas relacionadas a este quadro. Na letra A, diz assim: quem tem mais objetos colecionados? Então, para obter essa resposta, vocês vão aqui na terceira coluna e vão observar qual é o número maior aqui. Então, assim que vocês encontrarem o número maior, identifique então quem é o estudante que possui essa maior quantidade de objetos. E vocês vão escrever aqui nessa linha o nome do estudante e a quantidade que ele obtém desses objetos. Na letra B, diz assim: quem tem menos? Então, da mesma forma, vocês vão observar a terceira coluna e quem tem o número menor aqui.
Assim que vocês identificarem, vocês vão procurar o nome desse estudante e vocês vão escrever nessas linhas o nome do estudante ou da estudante que tem menor quantidade de objetos e na frente vocês coloquem aí o número representando esta quantidade de objetos, tudo bem? Vamos para a letra C. Na letra C é um problema que diz assim: quantos objetos Cibele precisa ter para ficar com a mesma quantidade de Alessandro? Para responder essa pergunta, eu tenho que analisar de novo esse quadro. Vamos lá. Para Cibele, a Cibele está aqui embaixo, olha, ela tem 86. E o Alessandro tem 257 objetos. Mesmo que não seja os mesmos objetos, não importa. A gente está falando aqui somente de quantidade. Que operação eu preciso realizar aqui para descobrir a diferença entre essas duas quantidades? Então, quanto falta para chegar de 86 até 257, que é a quantidade aqui do Alessandro? Que operação que eu preciso realizar? Então, pensem aí um pouquinho, porque também está muito fácil. E na letra D, qual é a diferença entre as quantidades de objetos colecionados por Luísa e Bruno? É a mesma operação, gente, a mesma operação matemática. Olha aqui, o Bruno tem 198 objetos. No caso aqui dele, são carrinhos. E a Luísa tem 135. A pergunta é, qual é a diferença desses dois valores, essas duas quantidades? Então, quanto a Luísa precisa ter para chegar em 198? Que operação eu preciso realizar? Então, desse valor, retirando o valor da Luísa, é a diferença que eles têm na quantidade. Então, pensem aí que operação que vocês devem realizar aqui no exercício da letra D. Importante frisar que é necessário colocar a resposta, o Rzinho de resposta, respondendo a todas essas perguntas. Aqui da letra C e da letra D também. Então, pessoal, a atividade de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.